Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Meu nome é Daniele Ricobelo, sou psicóloga e hoje estaremos estudando a lição de número 4 da revista dos adolescentes, que tem por título Aprendendo a fazer boas escolhas. A leitura bíblica encontra-se em Romanos, capítulo 2, do versículo 6 ao 8, e em Gálatas 6 e 7, que diz assim. Romanos 2, do 6 ao 8. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, e obedientes a iniquidades. E em Gálatas, vai falar assim, ó. Gálatas 6 e 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Aqui na lição de número 4, estaremos estudando sobre escolhas, né? E o preço que nós recebemos diante de cada escolha que nós fazemos. Então, a lição, ela traz a mensagem assim, ó. Decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia. Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. A mensagem está em Josué, capítulo 24, versículo 15. A revista, ela traz 3 objetivos para nós. O primeiro objetivo é definir o que é o livre arbítrio. O que é? O que significa isso? É a liberdade de escolhas. É a nossa liberdade de pensar, refletir e agir. Isso é o que significa o livre arbítrio. Conscientizar os adolescentes sobre a autorresponsabilidade de cada um. Ou seja, toda escolha, porque o livre arbítrio, ele traz essa questão pra gente, que é a questão da livre escolha, ou seja, nós somos livres para escolher, certo? Então, toda escolha tem consequências, sejam boas ou ruins. E o terceiro objetivo é conduzir os alunos à maturidade cristã. Aqui, no Vamos Descobrir, fala o seguinte: é muito bom crescer e fazer as nossas próprias escolhas. E isso é uma realidade, não é mesmo? Você, professor, você, professora, quando você estava na sua fase de adolescência, vocês pensavam a mesma coisa. Ah, porque quando eu crescer eu vou fazer assim, porque quando eu crescer eu vou decidir assim, porque quando eu estiver em tal momento eu vou agir de tal forma. Então, assim, isso é uma realidade das nossas vidas. Todos nós passamos por essas fases, desde quando somos crianças até a fase da adolescência, do jovem. Nós estamos sempre em busca de autonomia, de podermos escolher aquilo que nós queremos. E não é fácil. Por quê? É preciso saber escolher certo. Então, é muito importante deixar isso claro para o adolescente, porque ele vem sendo criado desde o seu nascimento. E esse adolescente, ele cresceu no berço evangélico ou não? Como que é? Ele está chegando na igreja agora? Então, é preciso que esse adolescente aprenda o que é ética, a ética cristã, a moral cristã, os princípios cristãos. É preciso que ele aprenda isso, porque ele vem aprendendo isso com a família.
A família vem ensinando isso para ele, o que é certo, o que é errado, certo? E a família, além de ensinar o que é certo e o que é errado, os familiares que são cristãos, eles também ensinam o que é certo e errado perante a palavra de Deus. Quais são os mandamentos, como agir, qual que é a conduta do cristão, tudo isso vem sendo ensinado a ele. Por quê? No decorrer do seu desenvolvimento, que ele vá crescendo, ele vá aprendendo a fazer boas escolhas. Então é preciso deixar isso bem claro em sala de aula para os adolescentes. O que é uma escolha boa, o que é correto, quais são os mandamentos, o que é certo diante de cada escolha. É preciso estar sempre eticamente, moralmente ligado nos princípios cristãos, para que essas escolhas sejam boas. Então vamos lá. Na hora de aprender, vai falar aqui, ó, no primeiro tópico. Livre arbítrio. Um presente de Deus. É a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. É um presente de Deus. Nós podemos escolher. Mas não devemos escolher só porque queremos, porque é da nossa vontade. Mas é preciso entender e escolher o que é certo. E nem sempre isso é fácil. Por quê? Vou dar um exemplo simples. Eu chego numa sorveteria e eu posso escolher entre o sorvete do sabor de morango e chocolate. Isso é uma escolha difícil? Não. É uma escolha muito fácil, não é mesmo? Mas escolhas está ligado somente às coisas fáceis? Não. Escolhas está ligada à nossa vida, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Nós fazemos escolhas todos os dias. Então, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vá me deitar, nós estamos fazendo escolhas. Todos os dias nós escolhemos. Então, a escolha, ela está ligada além, ela vai além. Ela está ligada entre as amizades, eu escolher qual amizade está sendo boa para mim, qual amizade não está sendo boa para mim, eu escolher qual um local de trabalho, de serviço, aonde que eu vou trabalhar, se esse local de trabalho é bom ou não para mim, se está me fazendo bem ou não, se eu estou gostando de trabalhar nesse lugar ou não. Então, escolha, ela vai além de muitas coisas. Às vezes, o adolescente, ele fica preso ali nas escolhas, a escolher o corte de cabelo, poder escolher a roupa que quer vestir, poder escolher qual música quer ouvir, mas ao poder de escolher, está além disso, além das coisas simples. É preciso que esse adolescente se prepare para o futuro dele, para que ele possa fazer boas escolhas no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, na faculdade, em meio aos seus amigos, quando ele não está perto dos seus pais, como que serão as escolhas dele, como que será esse comportamento dele. Então é preciso que ele entenda que há uma responsabilidade dentro de cada escolha que ele fizer. Então, o poder de escolher e decidir vai além da sua própria vontade, ou seja, vai além de escolher roupa, cabelo, um sabor de uma comida, vai além das amizades, vai muito além de pequenas escolhas, digamos assim. A Bíblia traz um exemplo para nós refletirmos nesta lição. A questão do livre-arbítrio já aparece no início da Bíblia, quando Deus forma o homem e coloca no jardim do Éden. Ele dá uma ordem: não comer o fruto da árvore, do bem e do mal. Adão e Eva tinham liberdade para escolher. E eles escolheram pecar. Eles escolheram comer desse fruto. Eles foram obrigados a escolher comer desse fruto? Não. Por quê? Deus deixou uma orientação para eles. Olha, aqui tem tudo para vocês, tudo. Tudo aqui é de graça, é dado de graça para vocês.
Então, vocês podem comer de tudo aqui, menos daquela árvore. E eles podem escolher, e eles escolheram mal. E toda escolha tem uma consequência. E eles sofreram com a escolha que eles tiveram. Por quê? Eles sofreram as consequências de uma única escolha. Por isso que é muito importante trazer o adolescente para a autorresponsabilidade diante de cada escolha que ele faz. Por quê? Diante da escolha que Adão e Eva teve, eles foram expulsos do Jardim do Éden, eles foram expulsos dali. E aquilo que foi dado de graça, a partir daquele momento, eles teriam que trabalhar para conquistar aquilo. Ou seja, quando eles estavam no Jardim do Éden, ali tinha comida, tinha tudo para eles. Quando eles foram expulsos, o que Deus falou? Do suor do teu rosto, Adão, você irá comer. Ou seja, ele ia ter que plantar, ele ia ter que cuidar, ele ia ter que colher, ele ia ter que trabalhar para poder se sustentar. E Eva também sofreu, porque ela sentiria as dores de parto. Então, tudo tem consequências dentro das nossas escolhas. Então, desde o princípio da Bíblia, desde o início de tudo na Bíblia, nós já temos o exemplo de tudo aquilo que nós escolhemos. Quando nós fizemos escolhas boas e quando fazemos escolhas ruins. Tudo tem consequência, tá? Vamos caminhar mais um pouquinho. De igual modo, cada cristão tem o livre arbítrio. Independentemente de tradição religiosa da sua família, você também precisa fazer uma escolha diante de Deus. Ou seja, cada pessoa precisa se decidir na sua fé. Então, esse adolescente, ele está decidido a seguir o caminho do Senhor? Ele já decidiu que vai praticar o cristianismo dentro da palavra de Deus? Ele vai ser um cristão? Porque é preciso fazer uso da sua fé. E é preciso decidir. E é preciso trazer isso para o adolescente. Trazer essa responsabilidade para ele. Quais são as escolhas que ele anda fazendo e que ele tem feito. Essas escolhas têm levado ele, têm conduzido ele a um bom caminho ou não? Então, é preciso fazer com que o adolescente ele reflita sobre isso e pense sobre isso também, tá? Aqui fala, no segundo texto vai falar assim, ó, você é responsável por suas escolhas. A parte mais difícil de ter liberdade de escolha é a responsabilidade de administrar as consequências de cada decisão. Ou seja, toda liberdade de escolha, ela traz uma consequência, seja boa ou ruim. E é preciso trabalhar essa autorresponsabilidade na vida do adolescente. Por quê? Muitas das vezes, o que acontece? Eles fazem escolhas e acham que tá tudo bem, que não vai dar nada errado, que tá tudo certo. Hoje ele fez alguma coisa, ninguém descobriu e tá tudo bem. Mas isso é um caminho perigoso, porque ele precisa de ter autorresponsabilidade dos seus atos. Porque a vida, ela é real e ela nos exige que nós fazemos escolha o tempo todo. Então, ele não pode brincar com isso. Isso é um assunto muito sério para ele nesse momento. Caminhando mais um pouquinho. O adolescente ele precisa entender que a liberdade não é fazer o que ele deseja, mas sim a responsabilidade de fazer o que é certo. Na vida, você terá que tomar muitas decisões. E é aquilo que eu falei no comecinho, sobre amizades, lugares e ambientes. Então, esse adolescente, ele precisa estar sempre focado no que é certo e no que é errado. Por quê? Diante de amizades, de companheirismos,
na escola, na rua, em vários ambientes, ele vai precisar tomar decisões. E essas decisões precisam ser o quê? Pensadas. Ele precisa pensar, ele precisa refletir sobre cada decisão que ele vai tomar diante dos seus amigos e diante de cada ambiente que ele estiver. Independentemente se o pai e a mãe estiver perto, se tiver algum conhecido por perto, como que serão as escolhas dele? Será que ele vai conseguir fazer uma escolha de autorresponsabilidade ou não? Como que serão essas escolhas dele? Então é preciso fazer com que o adolescente reflita sobre isso, sobre estes momentos dele. Porque o adolescente ele precisa entender que ele pode fazer escolhas justas, escolhas certas, mesmo estando longe dos seus pais, mesmo estando longe de uma sala de aula e tudo mais, ele precisa entender que ele pode fazer escolhas boas, que ele não precisa de ter alguém ali do lado dele para falar assim, olha, isso é errado, isso é certo. Ele tem que ter esse domínio de entender o que é certo e o que é errado para que ele possa fazer boas escolhas. Por quê? Dentro da igreja nós temos um ambiente. Lá na escola ele tem outro ambiente. Se esse adolescente já trabalha, no local de trabalho dele é outro ambiente. E dentro da escola ele tem que fazer escolhas. Precisa de entregar um trabalho. Ele sabe qual amigo é comprometido, qual amigo que vai fazer com que ele faça o trabalho sozinho. Então, ele vai fazer a escolha ali do seu grupo de acordo com as percepções que ele já tem ali. Então, ele vai fazer uma escolha consciente. Então, às vezes, esse adolescente ele escolhe um grupo para fazer um trabalho por amizade, mas aquele grupo não vai ajudar ele. Mas se ele escolhesse talvez outra pessoa, essa outra pessoa ajudaria. No ambiente de trabalho também é assim, ele vai fazendo escolhas. Com quem que ele vai formando amizades, o desempenho dele no trabalho, como que vai trabalhando ali, como que vai sendo a desenvoltura dele, ele vai fazendo escolhas, né? Quem que ele vai ajudar, o que que ele vai aprender, aonde ele vai se esforçar para crescer, para aprender mais coisas. Então, o tempo todo nós estamos diante de fazermos escolhas. E tem escolha que traz consequências ruins para a gente. Igual eu dei o exemplo dele estar numa sala de aula e ter que apresentar um trabalho. E ele vai ter que fazer o trabalho sozinho porque escolheu um grupo que não está ajudando. Então, ele fez uma escolha ruim. E aí, ele teve que arcar com as consequências. No local de trabalho, às vezes ele se envolve ali em algum assunto, não deveria, às vezes, se envolver e ele acaba perdendo o emprego por causa disso. Então, é muito importante ele entender o que é a autorresponsabilidade. Ele identificar até onde ele pode exercer esse direito de escolha, dele escolher se ele quer participar de tal função ou não, se ele quer estar presente perto de um determinado grupo ou não, porque toda escolha vai trazer consequências para a vida dele. Na família também, no meio familiar, também nós fazemos escolhas também no meio dos nossos familiares. Então, é preciso estar atentos a tudo isso, tá? Então, assim, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, vai falar assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Um exemplo que eu sempre dou, que eu sempre trago nas nossas reflexões. Nós podemos fazer tudo aquilo que a gente quer porque é da nossa vontade? Não. Eu posso chegar na sala de aula, a aula começa às 7 horas da manhã. Eu consigo entrar às 9 horas da manhã? Não consigo. Eu consigo entrar às 10 horas da manhã? Não consigo. Por quê? Tem horário, tem regras a serem cumpridas.
No local de trabalho, se chegar para trabalhar, nós conseguimos sair a hora que a gente quer do trabalho? Não. Tem uma carga horária ali a ser cumprida. Então, o que eu faço diante disso? Todas as coisas me são lícitas. Eu posso levantar e sair do meu serviço e ir embora, mas isso vai me trazer uma consequência. Se eu levantar do meu lugar e falar, olha, estou indo embora porque hoje não estou me sentindo bem, ele vai perder o emprego. Porque tem responsabilidades. Ele tem uma função a ser exercida. Ele precisa exercer aquele papel ali naquele momento, naquela hora. Na escola, ele não pode sair a hora que ele quer e chegar a hora que ele quer. Porque ele precisa de cumprir uma carga horária ali escolar para que ele possa aprender. Então, é preciso tomar cuidado com as nossas escolhas. Tem muitos adolescentes perdendo o ano letivo, tendo que estudar novamente, porque escolhe ficar em casa dormindo, escolhe às vezes faltar, e isso vai trazendo consequências para eles. E isso não é uma consequência boa, é uma consequência ruim, que acaba atrapalhando o seu desenvolvimento futuro, não é mesmo? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. No subtópico 3, vai falar assim, ó. Cada decisão é uma semeadura, ou seja, tudo aquilo que se planta será colhido. Então, se esse adolescente ele vem plantando mentiras no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, se ele vem vivendo ou vivenciando momentos onde ele vem negando a sua parte cristã, em prol, às vezes, de agradar os amigos, de estar envolvido com a moda do momento e tudo mais, uma hora ou outra, o que vai acontecer? Ele vai se perder. Ele começa a se perder no meio disso tudo. Porque ele vai fazendo escolhas que não é vinculado a ele. Ele faz escolhas em prol do outro, para agradar o outro, para satisfazer a amizade. E ele vai se perdendo nesse meio. E isso é muito perigoso, porque tem escolhas que os adolescentes fazem e que isso gera consequências depois para eles. Mas quais consequências? Às vezes ele perde uma amizade de muitos anos, ele perde o contato com um amigo, ele sofre punições familiares e isso tudo vai desencadeando várias outras coisas. Então é muito importante que o adolescente entenda que as consequências dos atos dele é de autorresponsabilidade dele. Então, quando ele faz uma escolha e ele perde uma amizade, e isso é devastador para ele, ele precisa entender a responsabilidade que ele teve nisso. E primeiro de tudo, ele precisa aceitar essa autorresponsabilidade para que ele possa, às vezes, conseguir rever as amizades, voltar com as antigas amizades, às vezes é preciso dar um passo atrás para poder voltar em alguma escolha. Isso quando consegue, né? Voltar atrás, mudar alguma coisa, se arrepender, conversar, buscar mudar, buscar ajuda, não é mesmo? Mas é um caminho que é preciso de estar sempre atentos às escolhas que eles fazem. Entre o adolescente, durante a infância até a sua adolescência, ele adquire noções de bondade e maldade, certo e errado, de justiça, obrigações, direitos e deveres. Então, esse adolescente, durante o desenvolvimento dele, ele foi recebendo o quê? Orientações dos seus pais, na escola, na igreja, do que é certo, do que é errado, o que são deveres dele, o que é obrigação dele. Então, ele foi recebendo essas orientações de bondade, o que é maldade. Então, ele já tem essa noção dentro de si.
Então, por isso que é importante ele entender essa questão da autorresponsabilidade. Porque quando ele vai fazer uma escolha, ele precisa pensar. Se ele pensar e refletir, ele vai pensar e refletir, ele vai conseguir enxergar se há bondade ou maldade nessa escolha. Se essa escolha vai ser algo bom, produtivo, tanto para ele quanto para as pessoas que estiverem envolvidas com essa escolha, ou se vai ser algo negativo e ruim. Então, desde quando esse adolescente ele vem crescendo, passa a infância, chega na adolescência, ele já tem essas noções. Então, ele já sabe o que é certo e o que é errado. Ele já sabe o que é bondade e o que é maldade. Então, ele precisa de entender que ele tem autorresponsabilidades diante da sua escolha. E nesse momento, professor, faça a pergunta para eles. Neste momento, diante desta autorresponsabilidade, eles estão prontos para aceitar Jesus e seguir os mandamentos cristãos e seguir o caminho de Deus? Eles estão prontos para seguir o manual da vida do cristão, que é a Bíblia? Porque a Bíblia traz tudo isso, toda essa autorresponsabilidade, desde o princípio, quando o início de tudo, quando Deus estava criando tudo, todas as histórias que você for lendo, elas foram frutos de escolhas e consequências. Todas as histórias da Bíblia. Se você pegar vários exemplos da Bíblia, temos o exemplo de Caim e Abel. Abel fez a escolha dele, do que ele iria ofertar. Caim fez a escolha dele do que ele iria ofertar e teve uma consequência, né? Um irmão se levantou contra o outro. Tem outras escolhas na Bíblia também. Você vai decorrer na Bíblia assim, ó, e todas as escolhas teve consequências. A consequência de Judas ao entregar Jesus. Então, tudo na Bíblia tem consequências. Toda escolha tem consequências. E a Bíblia traz isso pra gente, traz essa realidade pra nossa vida. E aqui na conclusão diz assim, ó: é hora de amadurecer. Entenda que o livre-arbítrio demanda autorresponsabilidade. Assuma imediatamente a postura de filho obediente e tenha uma vida responsável e dedicada que agrade ao Senhor. Então, que nessa aula você possa trabalhar muito sobre esta palavra, que é a autorresponsabilidade, que é muito importante o adolescente entender e aprender que ele não é um super-herói e que as coisas não acontecem somente com as outras pessoas, mas que acontece com ele também, porque as consequências elas vêm para todos, desde a criancinha até o mais velho. A criança quebrou o brinquedo, ela quebrou porque ela tinha uma autorresponsabilidade ali, então ela perdeu o seu brinquedo. O adolescente que fez uma escolha ruim, teve uma consequência. O jovem, o adulto, para todos nós, sempre há consequências nas nossas escolhas, sejam boas ou ruins. Se esse vídeo fez sentido para você, você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, deixe aqui nos comentários alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram perguntar. Comente aqui conosco, compartilhe esse vídeo com alguém que você, no momento que você estava assistindo esse vídeo, você pensou em alguém. Compartilhe, mande esse vídeo para os seus amigos e até a próxima aula. Tchau, tchau.